Olá, bem-vindos. Saber Viver é um programa para seu envelhecimento, para a sua velhice e para seu longeviver satisfatório. Hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios Ângela Maria Benedita Bahia de Brito. Ela é meteorologista, militante do movimento negro desde 1956, professora aposentada da Universidade Federal de Alagoas, tem especialização em Ecologia e Ciências do Ambiente, membro do colegiado do curso de Meteorologia, e a nossa convidada tem uma trajetória marcada pela resistência, pelo samba, pelo saber viver. Seja bem-vindo ao nosso estudo, Ângela Brito. É um prazer recebermos você aqui no Saber Viver 60 Mais. Agradeço o convite. Eu sou Ângela Maria Benedita Bahia de Brito, meteorologista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora aposentada pela Universidade Federal de Alagoas e atualmente eu faço parte do Observatório de Saúde da População Negra e sou do comitê impulsor da Marcha das Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver, que vai ocorrer em novembro de 2025, no dia 25, e em Brasília. Nós estaremos lá para reclamar nossos direitos. E eu sou uma mulher negra, cabelo grisalho, bem curtinho. Eu estou usando um brinco de gotas verde, uma roupa verde com um bordadinho, pulseiras de rabo de elefante e olhos amendoados, nariz chato e boca bem grande, lábios bem grossos. Então, essa é a minha autodescrição. Obrigado, Ângela, por essa autodescrição, que hoje está, não é moda, é uma necessidade, devido a algumas pessoas estarem nos assistindo, mas não têm visão, não é isso? E aí vai. Agora, eu acho que você faltou uma coisa que para mim é o mais importante no saber viver. 76 anos, 79 rapaz. anos. 79? Fazendo isso tudo? Com certeza, tem que botar a mente para funcionar, né? A mente e o corpo. Olha, eu conheci a Ângela numa conferência e fiquei fã quando eu vi uma senhora, 76 anos lá. E aí quando disseram Ângela Brito, que eu já conhecia através das redes, né? Eu digo, não, estou diante de uma negra empoderada, eu tenho de levar ela no Saber Viver 60 Mais para nos ensinar, dar dicas, conselhos, como é saber viver 60 mais. Ângela, quais ensinamentos recebidos na sua infância e na sua juventude que alicerçaram esse saber viver seu? Bem, meu pai era médico, minha mãe professora. Logicamente, eu estudei em escolas públicas, mas escolas muito boas, mas rodeada de brancos, mas eu sabia que era negra, não precisava dizer. Minha mãe era filha de inglês e sabia falar inglês perfeitamente. E então, dentro desse lar, desse contexto, eu fui criada, né? E aos 10 anos, meu pai era médico ginecologista, ele conheceu Abdias Nascimento, que levou para uma reunião na casa de uma advogada promotora, Sebastiana Arruda e Maria Helena Arruda, que até há pouco tempo eram minhas comadres, não deixaram de ser, porque estão no Ourum. E lá eu acredito que Abdias Nascimento iniciou o que ele chamou de quilombismo, né? Então, nós íamos para lá, conversávamos, e como eu era pequena,
tinha uns 10 anos, mais ou menos, não me lembro dos assuntos que eles tratavam. E aí eu e meu irmão, mas nós ficávamos numa sala com uma pessoa que sabia francês e conversava conosco. Então, aí depois nós começamos a visitar, né, embaixadas de Angola e de Moçambique, de língua portuguesa, que estavam em processo de independência. Então, trocávamos ideias, então havia as festas belíssimas e só pessoas negras. Então, eu acredito que foi aí que eu iniciei a minha militância, né? Pronto, passando essa fase que foi enriquecedora, como você disse aí, bons referências de saber viver, mas aí você partiu também, graças a Deus, na sua longevidade, para a fase adulta e pré-idosa. O que foi marcante para os seus 76 anos? 79, eu só quero diminuir mais, 79 anos. O que foi marcante foi a educação que eu recebi, né? Sempre, não precisava dizer, né? Meu pai era um médico conhecidíssimo, respeitadíssimo, mas nós só vivíamos no meio de pessoas brancas. Então, nós sempre nos sobressaíamos, mas não precisava dizer que eu era negra. Eu entendia perfeitamente, nunca tive problema na minha negritude. Sempre aceitei e sempre fui muito bem recebida, entre aspas, né? A gente sabe que existe o racismo, né? Então, essa educação caseira, esse respeito e principalmente o exemplo de pais e mãe que me fez seguir e ir adiante, eu e meu irmão. Uhum. E na fase... Você começou a trabalhar, ingressou na Universidade Federal de Alagoas e essas convivências... Você é casada? Viúva. Viúva. Foi casada. Essas convivências, o que foi, assim, é isso que eu quero saber. Esse saber, essa aprendizagem nessas faixas, nessas fases sua. O que é que colaborou para hoje você estar, assim, no movimento? Bem, eu não sou daqui, costumo dizer que eu sou cariolana, carioca e alagoana, porque eu já estou aqui há bastante tempo. A minha experiência profissional começou no Rio, né? Então, eu fui professora de crianças especiais, primeiro grau, segundo grau e da universidade, aqui em Alagoas. Então, com esse desenvolvimento, a gente vai adquirindo experiências, né? E continuei. Quando eu cheguei aqui, eu já estava viúva, com minhas 3 filhas, e então eu vim dar aula, ministrar aula na universidade, dar aula da meteorologia aplicada. E então, tinha muitos alunos, né, africanos, tinha alunas alagoanas, negras, e eu sempre procurava assim ter um olhar diferente para eles, né? Então eu acredito que com essa convivência, e foi aí que uma aluna minha, Silvete Galdino, Como é o nome? Silvete Galdino. Silvete. Me convidou para ir a uma festa. Vamos a uma festa do movimento negro. Aí eu fui. E daí começou, vai para reunião, não sei o quê. Eu fui. Aí comecei a escrever projetos. E aí fui me engajando. E o engajamento foi bem bom, foi muito bom. Produtivo. Foi, né? muito produtivo, eu escrevia muito projeto. E eu participei da comissão que fez o tombamento da Serra da Barriga,
uma comissão que fez os estudos preliminares. Eu dei os aspectos meteorológicos da Serra da Barriga e daí tinha as festas do movimento negro, tinha a conferência Norte-Nordeste do povo negro. Então aí eu fui me engajando e fiquei bem engajada, bem dentro do movimento negro de Alagoas e reconhecida em vários lugares. Olha, nós conversamos sobre, eu busquei que a senhora falasse um pouco da sua infância, da sua juventude, da sua fase jovem, da sua fase idosa e de sua fase pré-idosa. Dessas fases, qual você elegia para ser sua melhor idade? Como melhor idade? Na minha melhor idade que eu vivi foi essa fase. Ou se está vivendo agora? Não, agora eu estou vivendo uma fase relativamente boa, mas eu considero que a minha melhor fase tenha sido a juventude. Não por ter sido em relação à idade, né? Foi em relação ao que eu vivi. Então eu tinha 14 anos, entrei para a escola normal, eu era bem gorda mesmo, e aí no primeiro ano a escola normal era uma escola nova no Rio, então formaram uma banda. Daí o meu gosto pelo maracatu. É que nós vamos conversar. Aí formaram uma banda e nessa banda eu tocava bumbo. Era enorme, dos dois lados. Então, passei o primeiro ano, segundo ano, me formei e aí deixei a banda, né? Nunca mais toquei. E agora, o secretário dos Direitos Humanos e da Pessoa Idosa, em uma palestra que eu assisti, ele dizia que retomem as atividades que você fazia quando você era jovem, para superar o ego, né? A autoestima. Empoderar-se. Então, aí eu pensei, eu digo assim, apareceu um curso para o carnaval. Aí eu comecei a tocar, me animei, fui. E agora eu já estou há mais de 3, 4, 5 anos lá. Qual é o grupo que a senhora pertence? É Grupo Maracatu e a Dandara. Uhum. Olha, não é só do maracatu, mas a senhora gosta muito do samba. Inclusive, eu vou mandar um abraço aqui para meu amigo Iguibamã, que a senhora... Iguibamã, né? A senhora é muito apaixonada pelo samba. Torcedora ferrenha do Vasco. Me diga aí, o que é ser torcedora ferrenha do Vasco com 79 anos? E me diga aí, para essas senhoras que temos de torcer por Vasco, Flamengo, CRB, CSA, tem de torcer. A velhice não quer dizer nada, que você não possa ir para o campo, que você não assista, não é isso? Não tem limitação, não. Eu morava na rua do Campo do Vasco. Mas quando a rua São Januário? Rua São Januário. Não era São Januário, era paralela à do Campo do Vasco, era a Rua General Almério de Moura. Então, eu fui atleta do Vasco. Eu era nadadora. Mesmo sendo gorda, eu nadava muito. Então, da minha casa até o Campo do Vasco, eu ia a pé. Então, todos os dias, nas férias, eu ia nadar de manhã e de tarde. E meu pai era vascaíno, minha mãe era vascaína, aí eu fiquei vascaína também. Minhas filhas são vascaínas, meus netos são. Tem um outro que sai, que é Botafogo, mas tudo bem. Mas lá no fundo... Mas tudo bem. Foi vascaíno durante um tempo, aí depois não sou mais Vasco, não. Eu digo assim, o quê? O que vou fazer? Não posso fazer nada. Não quer seguir os bons conselhos da avó, né? Da bisa, né? Pronto, são
Porque o Vasco, até nisso, ele foi o primeiro clube que abriu as portas para os negros, para as pessoas negras. Então, meu pai também era referência no Clube de Regata Vasco da Gama. Influenciou você estar no movimento hoje? Claro, né? Com certeza. Eu era atleta lá, né? Então ia sempre festas, bailes, a sede da Lagoa, muito bonita, bailes, conferências. Era muito bom. No seu saber viver, você escolheu militar pela causa negra, especialmente pela mulher negra, como forma de engajamento social. Diz aí o porquê. Não tenha sido uma escolha, não é escolha. É alguma coisa que está intrínseca dentro de mim. Eu sou mulher, eu sou negra, então eu tenho que ir para alguma coisa que eu já conheça. Meu organismo já está acostumado com a linguagem, com o, o toque de ser mulher negra, que é muito diferente de ser mulher branca. Então, eu tenho que escolher. Há algum tempo atrás, eu eu só trabalhava com a causa do movimento negro. Mas depois eu começaram a vir essas agendas, né? Da agenda da mulher negra, eu comecei a postar, a seguir. Então eu comecei a também trabalhar com a mulher negra. Inclusive, na disciplina que eu ministrava na universidade, Saúde da População Negra, eu comecei a trabalhar com mulher negra e tenho artigos, né, nos livros que foram editados pela disciplina Saúde da População Negra. E hoje, em consequência disso, dessa trajetória toda, eu estou no Observatório de Saúde da População Negra. Quer dizer, é uma política nacional de saúde integral da população negra que é para a população negra. Por que isso? Porque a população negra tem certas doenças peculiares, pressão alta, glaucoma e doença falciforme. Então, é necessário um protocolo todo diferente. Mas está muito difícil de implantar a política. Ô, dona Ângela, por que a senhora escolheu também militar pela população idosa? Por exemplo, eu, como eu disse no início do nosso programa, tive a sorte de encontrá-la na conferência municipal de Maceió. E depois a gente, numa certa troca de ideias, a senhora esteve também na Conferência Nacional Livre da Pessoa Idosa. O que quer dizer isso nesse momento da senhora? Não, eu me conscientizo que eu sou idosa e também ao tratamento que as pessoas do movimento negro, o movimento negro dá ao idoso negro, negra e negro. É um tratamento todo especial. Então começou aquela as delicadezas, e eu comecei a sentir que eu estava idosa. Eu não tinha sentido isso. Eu estava idosa, estava tendo um tratamento todo especial dos meus companheiros e comecei, digo assim, eu vou às conferências para começar a militar nas conferências e
agir, né, em prol da população negra. E da população negra idosa está também, vou dizer assim, é um navio só, né? É um navio só. Mas as conferências livres, nacionais livres, é um evento assim bem moderno, bem fantástico em tudo. Quer dizer, nós saímos da esfera estadual, nacional e municipal, que são às vezes pautas e também eixos para discussão protocolados, né, através da investigação que os governos federativos olham e nos projeta para a gente trabalhar isso. Qual a relevância nesse contexto das conferências livres da sociedade civil, onde não tem esse, vamos dizer assim, manejo, não tem uma liga com o Estado, com o município? Eu fui convidada. Eu já havia participado de conferências livres da saúde da população negra. Então, nós fizemos várias conferências e fizemos até uma ocupação de mais de 8 horas na internet, fazendo palestras, discutindo sobre a saúde da população negra. Então, eu fui convidada, eu fiquei conhecida, né? Porque eu sempre trato sobre meteorologia. E ano passado, no Congresso de Pesquisadores Negros Nacional, foi em Belém, por um acaso, eu apresentei um trabalho que era sobre esses extremos que estão ocorrendo hoje. Então, o nome do trabalho era Fular e Extremos Climáticos. E Fular é chuva, é uma música que Paulina Chigiani canta. Então eu achei interessante, para chamar a atenção, botar o primeiro nome, em vez de eu botar chuva e extremos climáticos, eu botei Fular, porque é chuva. Então ela tem um clipe belíssimo, porque o conceito de chuva, o que é a chuva? A chuva não vem para fazer esses estragos que vem fazendo, né? A chuva é para molhar a terra, é para refrescar, tem várias outras possibilidades que nós temos em relação à chuva. A plantação, né? Então, a Paulina Chigiani, ela celebra essa chuva. Então, eu achei belo, eu sou fã da Paulina Chigiani, eu sou fã da Conceição Evaristo. Então, eu resolvi botar esse nome e apresentar. Quer dizer, eu estudei os efeitos da chuva e dos outros extremos sobre a população negra. Quer dizer, a população negra, ela habita locais mais distantes, né? Locais que não têm saneamento, então chove, sobe os resíduos, né? Locais de encosta. Então eu comecei a estudar, a fazer trabalhos, e agora eu estou fazendo nem que seja para satisfação pessoal, mas eu estou fazendo um sobre a COP e eu ainda não tenho o nome do trabalho, né? E a presença da mulher negra na COP. Está sendo discutida, a COP está sendo discutida na Marcha das Mulheres Negras, que vai acontecer em novembro. Então eu estou procurando caminhos para fazer esse trabalho também. E buscando esse conhecimento, as conferências trouxeram uma resposta para a senhora. É bom participar, saber dos direitos, só que as conferências, de forma geral, não são direcionadas à pessoa negra, né? Porque existe uma diferença entre o envelhecer,
da pessoa branca e envelhecer da pessoa Com negra. certeza. Os direitos são os mesmos, mas não são, não são Contemplados, não é isso? a população negra não é. Por exemplo, uma política de saúde, vamos falar em saúde, um posto de saúde num determinado bairro, o posto de saúde está lá. A pessoa branca mora ali perto, nas redondezas, ela tem acesso. A pessoa negra mora mais longe, O acesso é não tem muito muito complicado. acesso. Muito complicado. Então, é essa a minha perspectiva, é isso que eu estou estudando. E eu também fui contemplada com um texto que eu escrevi aqui nesse livro. Foi uma seleção do Movimento Negro Unificado, que é um movimento bem antigo, e eu tenho um texto aqui, Livro Griot do MNU, Movimento Negro Unificado, Memórias de Vida e de Luta da Idosidade Negra. Então, a gente vai penetrando e aos poucos vai chegando a um consenso, vai chegando a um pertencimento maior, né? É o que a gente deseja muito, pessoas como a senhora, com cognitivo, graças a Deus, exemplar, referencial, que venha para a nossa luta do idoso negro, principalmente da idosa negra, que está aí uma lacuna ainda que não é discutido, não é debatido. Se discute todas as questões do envelhecimento, mas não com tanta particularidade como é da idosa negra. Ângela, infelizmente nosso programa já está terminando, mas você tem aí... Primeiro tem uma pergunta básica que eu faço. Qual foi o tema, o assunto que eu não te perguntei que você gostaria de encerrar? Para encerrar, não, eu acho que eu coloquei a maioria dos assuntos que eu gostaria. Agora, eu trato a minha idosidade, a idosidade negra, estudando a filosofia africana. Então, eu quero dizer que envelhecer faz parte da vida, né? É um processo. Mas envelhecer sendo uma pessoa negra, afrodiaspórica, é diferente. Então, eu deixo a mensagem aqui da filosofia Bakongo. Bakongo Ba é povo, Congo é Congo, povo do Congo, né? Que foram nossos ancestrais e eles acreditavam que viver vale a pena. E como vale a pena? Era uma tecnologia filosófica que eles utilizavam. E nós herdamos aqui no Brasil. Apesar das chicotadas que eles levavam. Apesar do racismo que eles levavam. Que nós passamos por esse racismo. Apesar de ser mulher negra discriminada. Então, apesar de tudo, viver vale a pena. Então, com esse apesar, nós terminamos nosso programa aqui, Saber Viver 60 Mais, com a Ângela Brito, que eu agradeço por você passar essa sabedoria, essas experiências, esses conhecimentos para mim. Para você e para os seus ouvintes, né? Para os meus ouvintes, bem esclarecido. Muito obrigado a nossos telespectadores e quem quiser rever essa entrevista e outras, é só clicar lá no YouTube, no canal Programa Saber Viver 60 Mais ou no canal da TV Assembleia Alagoas.
programa Saber Viver 60 Mais. Até mais e até breve.